aula de hoje vamos falar sobre comunidades tradicionais. Mas antes de começarmos a falar sobre essas comunidades ou populações tradicionais, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que significa comunidade. Comunidade são pessoas que escolhem estar juntas, que se aproximam, que se agrupam para realizar atividades em grupos. Elas estão unidas por laços afetivos, profissionais, religiosos, pode ser por amizade. O que importa é que essas pessoas estão agrupadas, convivendo em um espaço. Isso é comunidade. Falando sobre comunidades tradicionais, na aula de hoje falaremos sobre as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas e comunidades pantaneiras. Mas é importante saber que neste capítulo estaremos tratando dessas comunidades, mas que no Brasil existem várias e várias outras comunidades tradicionais. Mas quais são as principais características de uma comunidade tradicional? As pessoas que formam uma comunidade tradicional aqui no Brasil também são brasileiros. Só que a maneira como essa comunidade, esse grupo de pessoas se organiza é diferente do restante dos brasileiros. Mas como assim diferente? Vamos pensar nas comunidades indígenas, em suas festas, suas danças, a maneira como eles se relacionam com a natureza. Isso é próprio de uma comunidade tradicional. Viver em um determinado território e ter um comportamento, uma vivência, uma relação com a natureza diferente do restante do território, do país. As comunidades tradicionais praticam uma economia de subsistência, ou seja, eles retiram da terra, eles retiram do mar, eles retiram dos rios, eles retiram das florestas o que é necessário para a sua sobrevivência. E eles fazem isso com um respeito muito grande pela natureza, porque eles pensam nas gerações futuras. É preciso cuidar, proteger, preservar, conservar para aqueles que um dia viverão naquele mesmo território. Essas comunidades praticam a sua religião, as suas crenças, os seus costumes, ensinados de geração em geração. Tudo se baseia na oralidade. Eles não estudam a sua vivência nos livros, eles contam. Os mais velhos ensinam os mais jovens através de suas histórias. Atualmente, essas comunidades precisam estar unidas e é o que está acontecendo. As comunidades tradicionais no Brasil, elas estão se reunindo constantemente e buscando garantir os seus direitos, pois muitos fazendeiros, garimpeiros e tantos outros possuem interesse no território que essas comunidades tradicionais habitam, por conta de todo o recurso natural que essas áreas possuem. Então, eu convido vocês a estarem juntinhos comigo para conhecermos um pouco mais sobre as comunidades indígenas,
as comunidades ribeirinhas e pantaneiras e as comunidades quilombolas. Vamos lá?